Boa tarde a todos, o meu nome é Maurício, eu sou bolsista do PROIP, orientado pelo professor Christian da Silva, num trabalho que se chama Inventário Inicial de Angiospermas da Restinga da Praia do Mar Grosso, em Laguna. As restingas são ambientes costeiros, de solo arenoso, que ocorrem ao longo de todo o litoral brasileiro. Nelas, a gente consegue encontrar uma vegetação muito específica, muitas vezes considerada como edáfica e pioneira. É edáfica porque está diretamente ligada às condições do solo, e é pioneira porque tem a capacidade de colonizar ambientes quase hostis. As espécies de restinga, elas apresentam uma série de adaptações morfofisiológicas para que elas possam viver no ambiente de restinga. As condições mais representativas que ocorrem no ambiente de restinga são, por exemplo, a grande variação de temperatura, a alta salinidade, a alta umidade, os fortes ventos que assolam a praia, mas principalmente o solo, que é um solo pobre tanto em água quanto em nutrientes. Apesar da restinga prover refúgio para a fauna, serviços ecossistêmicos, beleza cênica, ela ainda é um local fortemente impactado pelas ações humanas, principalmente pela expansão agrícola e pela especulação imobiliária. Dessa forma, a gente tem a justificativa do nosso trabalho. A Restinga de Laguna é um local muito pouco conhecido. Aliado com o fato dos constantes impactos antrópicos, a gente vê a necessidade de estudar esse ambiente para que a gente possa então entender e tomar as medidas corretas quando a gente for trabalhar com conservação. O objetivo desse trabalho é a identificação e caracterização das espécies de angiospermas na Praia do Mar Grosso, em Laguna, Santa Catarina. A área de estudo apresenta cerca de 3 km de extensão e uma faixa vegetacional que vai de 20 a 100 metros de largura. Nela, a gente consegue encontrar as seguintes fitofisionomias: as dunas frontais, ou seja, aquelas que estão em contato direto com o vento e que abrigam as espécies mais resistentes de todas. As dunas internas, que já têm uma vegetação de um porte um pouco maior e um pouco mais de biodiversidade. A gente tem também as áreas periodicamente alagáveis. A gente também tem alguns afloramentos rochosos com espécies rupícolas. Por conta da pequena extensão da praia, a gente optou por aplicar o método de caminhamento, que consiste em percorrer toda a extensão da praia, procurando os espécimes férteis para que a gente possa então coletar. A coleta segue as técnicas padrão nos estudos de florística. Basicamente, a gente fotografa, toma anotações acerca da morfologia, da espécie, das condições ambientais. Dessa forma, a gente tem todas essas informações depois que o material for herborizado. O material, então, ele é coletado e pré-prensado em campo, para que o material não se destrua com os ventos da praia, até que ele possa chegar ao laboratório. No laboratório, esse material é prensado com essa estrutura de madeira, que tem madeira, papelão e jornal, e é secado em estufas de lâmpadas. A identificação ela é feita com base em chaves de identificação, literatura especializada e, ocasionalmente, consultas a especialistas. Todos esses materiais estão sendo atualmente armazenados no herbário Anita Garibaldi, que fica localizado na UDESC de Laguna. Foram realizadas 7 coletas entre dezembro de 2019 e março de 2020. Disso, a gente conseguiu 76 espécies distribuídas em 27 famílias e 53 gêneros distintos. A maior parte dessas espécies é herbácea, enquanto cerca de 13% é arbustiva. Esse é o exemplo de uma espécie herbácea, que é uma espécie geralmente de porte menor, com pouca lignificação, maleável ao vento. E esse é um exemplo de espécie arbustiva que tem um porte maior e apresenta o seu caule lignificado, que é diferente do tronco por apresentar ramificação desde a base. As famílias mais representativas foram Asteraceae, com 19 espécies, compreendendo 25% do total, seguida de Poaceae e Fabaceae com 5 espécies, Malvaceae e Ciperaceae com 4 espécies. Esse é o exemplo de uma Asteraceae, uma Fabaceae. Isso aqui é uma Fabaceae e essa aqui é uma Ciperaceae.
Dessas informações que a gente conseguiu, a gente pode dizer que 82% desse total é composto por espécies nativas, enquanto 11% é composto por espécies exóticas e 5% é composto por espécies endêmicas. Essa é uma taxa relativamente alta de espécies exóticas. Isso acontece porque a praia fica logo do lado dos prédios e as plantas ornamentais cultivadas nos prédios acabam vindo para a praia e colonizando esse ambiente, competindo com as espécies nativas. Das espécies endêmicas, e quando eu falo endêmicas eu falo de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente tem Noticastrum ratzbach e a gente também tem o Butiá catarinensis, que além de ser endêmico, ele é ameaçado de extinção e ele tem importância econômica. Das espécies exóticas e invasoras, a gente tem, por exemplo, a Casuarina quizetifolia e o Carpobrotus edulis. A gente pode concluir que essa praia ela apresenta um bom grau de endemismo, porém ela também apresenta um bom grau de espécies exóticas invasoras. Essa imagem só tem espécies exóticas. Aqui no centro a gente tem o agave mexicano, a gente tem essa asterácea ornamental, lá no canto direito a gente tem os napoleons e no canto esquerdo a gente tem algumas casuarinas. Essa é a Praça do Vila, onde não tem vegetação. Isso não é normal, deveria ter vegetação aqui. E como vocês podem observar, a vegetação tem uma função importante. Onde não tem vegetação, a areia invade a cidade. Eu gostaria de agradecer ao UDESC pela Bolsa de Iniciação Científica. Eu gostaria de agradecer à Flama por emitir a nossa licença de coleta. Eu gostaria de agradecer ao seu Clair, que nos ajudou ao longo do trabalho. Eu gostaria de agradecer ao professor Christian pela orientação. E eu gostaria de agradecer a você, que me ouviu até aqui. Muito obrigado e um bom SIC a todos!